Fala galera, boa tarde. Meu nome é Leonardo Ávila, sou professor aqui da Concurseria nas matérias de processo civil e hoje nós vamos conversar e explicar e abordar de forma bem precisa sobre cumprimento de sentença. Vai ser muito legal, vocês vão aprender muito e vai ser muito importante na vida de vocês. Vamos lá! Fala pessoal, então, como já havíamos conversado inicialmente na nossa introdução, vamos falar hoje aqui sobre cumprimentos de sentença, ok? Muito bem. A primeira situação que nós precisamos conversar sobre cumprimento de sentença é que o seguinte, nós tínhamos uma regra no Código Civil, de Processo Civil de 1973, tá? Que foi alterada agora pelo Código de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, tá? Então presta atenção nisso aqui, porque isso é uma mudança importante, tá? Em que pese nós já tenhamos aí um ano e meio de vigência do Código de Processo Civil de 2015, tá? Mas isso aqui ainda pode ser objeto de uma pegadinha, uma situação aí no seu concurso ou também na prova da OAB. Então presta atenção e foca comigo aqui. Olha só, como é que eu tinha antes, tá? No Código de 1973, eu tinha o seguinte, eu tinha cumprimento de sentença, tá? Eu tinha cumprimento de sentença, mas eu ainda tinha o quê? A ação de execução de título judicial, ok? Quando que eu usava a ação de execução de título judicial? Duas situações. Quando eu estava executando um título judicial de alimentos, ok? Quando eu estava executando um título judicial de alimentos e quando eu estava executando um título judicial contra a fazenda pública, ok? Então, nessas duas hipóteses aqui, o que acontecia? Eu tinha que entrar, eu tinha o título judicial, eu tinha que entrar com uma ação de execução de título judicial de alimentos e contra a fazenda pública, né? Você lembra que o quê? Nos alimentos, inclusive, tá? Nós tínhamos dois métodos coercitivos aí para o quê? Para forçar o devedor a pagar. Um método era o método da penhora, ok? E o outro era o da prisão, ok? Já aproveitando e fazendo parênteses aqui, você também já deve saber disso, tá? Já deve ter ouvido vários professores falarem sobre isso, mas só para frisar e você não esquecer em hipótese nenhuma, atualmente, né, a prisão civil, ok, no ordenamento jurídico brasileiro, só é possível aqui, ó, nos casos do devedor de alimentos, certo? Se você for ler na Constituição Federal, você vai ver o seguinte, você vai ver que fala lá que a prisão civil é cabível nos casos do devedor de alimentos, mas também nos casos de depositário infiel, ok? Só que o depositário infiel não se aplica mais, Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, e aí então só ficou como hipótese de prisão civil do executado o quê? O devedor de alimentos. Fechado? Só um parênteses que é uma informação importante. Não acredito muito que isso ainda possa ser cobrado em prova de concurso, OAB, até porque já é uma matéria um tanto quanto batida, mas eu acho importante dar uma frisada só para você também ter o conhecimento. Fechado? Então, ação de execução de título judicial para alimentos e contra a fazenda pública também era desta forma aqui, ação de execução de título judicial. Fazenda pública você já sabe, né? Que o quê? Que quando ela está sendo executada, os bens da fazenda pública, eles são impenhoráveis, né? De modo que o quê? De modo que a fazenda pública ela paga ou por RPV ou por precatório.
Fechado? Muito bem. Isso, como eu já falei, era o quadro que nós tínhamos em 1973, na vigência do Código de 1973. Ou seja, as obrigações de pagar quantia certa e as obrigações de entregar, dar e fazer eram feitas por meio de cumprimento de sentença. Fechado? Então, o quadro que você tinha até a vigência do Código atual era, nessas modalidades aqui, obrigação de pagar a quantia certa, entregar, dar e fazer, cumprimento de sentença. Nessas hipóteses aqui, alimentos e contra a fazenda pública, ação de execução de título judicial. Fechado? Muito bem. Veio o Código de 2015 e disse assim para nós, ó, amigo, se o que você está buscando é a satisfação de um título judicial, ok? Um título judicial, seja uma decisão interlocutória ou uma sentença transitada de julgado ou um acórdão transitado de julgado, tá? Se o que você busca é a satisfação de um título judicial, tá? Você fará por meio, em qualquer hipótese, de cumprimento de sentença. Ou seja, ação de execução de título judicial não existe mais no ordenamento processual brasileiro no que diz respeito à matéria civil. Fechado? Então você vai usar agora, falou de título judicial, tá? Falou de título judicial. Você já sabe que o quê? Que a forma de você cobrar aquilo, de você forçar o devedor a cumprir, será por meio de cumprimento de sentença. Fechado? Então não esquece disso. Esse é o primeiro toque que é muito relevante, sem dúvida nenhuma, para o seu estudo, tá? Então, o que aconteceu? Como a ação de execução caiu, de título judicial não existe mais, e tudo é por cumprimento de sentença, o que aconteceu? Ó, os alimentos vieram para cá também, e o quê? E a obrigação contra a fazenda pública também foi lá para cima para o cumprimento de sentença. Fechado? Então, você já sabe que o quê? Falou de título judicial agora, sempre nós vamos ter o cumprimento de sentença. Muito bem. Qual é a principal diferença, né, do cumprimento de sentença, também só a título de contextualização para você, qual é a diferença de ação de execução de título judicial para cumprimento de sentença? A diferença é muito grande, ok? Mas, ao mesmo tempo, ela é simples, tá? Por quê? Porque aqui, como o próprio nome já diz, ó, você tinha que ingressar com uma nova ação. Fechado? Então, você tinha que ter o quê? Lá, requisitos da petição inicial de uma execução, ok? Você tinha que fazer novamente a citação do executado, ok? Isso aqui, como você já sabe, né, deixou de existir. E o cumprimento de sentença, que é o que nós temos hoje, como é que faz? Petição. Nos próprios autos do processo que transitou em julgado ou que tem a decisão que você pretende executar, não rola mais o quê? Não rola mais citação do devedor. Agora, nós temos o quê? A intimação do devedor, detalhe, né? Em todos os casos, né? Intimação do devedor na pessoa do quê? Na pessoa do seu advogado. Fechado? Então, a ideia é que com isso aqui, e não é só a ideia, de fato isso acontece, tá? É que com o cumprimento de sentença, nós consigamos
ou nós possamos atingir a satisfação do crédito de uma forma mais eficiente e mais célere do que na ação de execução de título judicial. Ok? Então, foca nisso, tá? Tudo agora, falou de título judicial, é cumprimento de sentença e, claro, é um procedimento mais simples, ok? Que se inicia de uma forma muito mais célere do que uma ação de execução, ok? Então, como isso aqui não existe mais na nossa vida, nós já vamos apagar aqui do nosso quadro, ok? E agora, nós já sabemos que o quê? Que nós vamos ficar somente com o cumprimento de sentença, tá? E aí aqui a gente vai acrescentar, agora que você já fez esse caminho comigo, vai acrescentar os alimentos e o quê? E a fazenda pública também. Ok? Então, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública também. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos passar para cá, tá? Para falar ou trazer, melhor, algumas informações importantes sobre o cumprimento de sentença. Olha lá, primeiro lá, ó. O cumprimento de sentença ele pode ser definitivo ou provisório. Pô, Léo, qual que é a diferença entre definitivo e provisório? É simples, tá? No definitivo, ok? No definitivo, o título judicial que eu estou buscando a satisfação, ele já o quê? Ele já transitou em julgado. Ok? Ele já transitou em julgado. Mas olha só, presta atenção em mim aqui, tá? Presta atenção em mim. Olha só. Às vezes as pessoas confundem. E acham que quando a gente fala transitou em julgado, ok? É que o processo transcorreu todas as suas fases, certo? Teve uma sentença ou teve um acórdão, um julgamento em fase de recurso e não teve mais nenhum tipo de recurso desta decisão pelas partes e aí, consequentemente, os autos inteiros transitam em julgado. Ok? Às vezes as pessoas imaginam que é isso, certo? Mas não quer dizer que você tem apenas um trânsito em julgado de decisão dentro do processo. É fato que você tem apenas um trânsito em julgado dos autos como completos, que acontece quando, lá no final, não cabe mais recurso, certo? Não cabe mais nenhum tipo de recurso, ou então quando as partes, ainda que caiba algum recurso, elas optam por não recorrer. E aí, consequentemente, transita em julgado todo o auto, tá? O auto do processo transita em julgado. Mas não é isso que você precisa se preocupar quando a gente fala em cumprimento definitivo. Porque, veja, tá? Eu posso ter, vamos pensar no caso dos alimentos. Fechado? Vamos pensar no caso dos alimentos. Certo? Os alimentos, eles podem ser fixados por meio de uma decisão interlocutória. Ok? De uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória, no caso, né, que fixa o quê? Alimentos provisórios. Fechado? Dessa decisão interlocutória, você sabe que o quê? Que cabe recurso, ok? Recurso de agravo, tá? Desse recurso de agravo, a parte pode ainda tentar algum tipo de recurso para os tribunais especiais, seja STJ ou seja STF, se entender que existe matéria afeta a esses recursos, ok? Mas, seja porque ela percorreu todos esses recursos, seja porque ela foi intimada da decisão interlocutória que deferiu os alimentos provisórios, e ela não recorreu, tá?
a decisão, em que pese seja uma decisão interlocutória, ela transitou em julgado. Fechado? Ela transitou em julgado. Então, veja, presta atenção em mim aqui, tá? A pergunta é simples. Eu posso ter uma decisão interlocutória que transitou em julgado? Sim, eu posso ter uma decisão interlocutória que transitou em julgado. Ainda que o quê? Ainda que o processo não tenha transitado em julgado, como um todo, mas existe uma decisão dentro do processo que já transitou em julgado. E se essa decisão já transitou em julgado, nos permite dizer que o quê? Que nós temos na hipótese 1, cumprimento de sentença definitivo. Então, o que é um cumprimento de sentença definitivo? É aquele no qual o título judicial que você está buscando a satisfação, ele o quê? Ele já transitou em julgado, ainda que ele seja uma decisão interlocutória. Ok? Muito bem. E o que é um cumprimento de sentença definitivo? Desculpa. O que é um cumprimento de sentença provisório? O cumprimento de sentença provisório é aquele que o título judicial que você está buscando a satisfação, ele está naquele momento em que você ingressa com o cumprimento de sentença, ele está sendo impugnado por recurso sem efeito suspensivo. Ok? Você sabe, né, que o quê? Que os recursos, eles podem ser recebidos na regra, né? Claro que existem outros efeitos que os recursos podem ter, mas na maioria das vezes os recursos, eles têm efeito suspensivo e devolutivo, ou apenas só o efeito devolutivo, tá? Então, quando é que eu tenho um cumprimento de sentença provisório? Quando o título judicial que eu estou buscando a satisfação, ele está impugnado por recurso, mas recurso este que foi recebido apenas no efeito devolutivo e não tem efeito suspensivo. Ok? Por quê, né, pessoal? Porque se ele foi recebido no duplo efeito, ou seja, no devolutivo, mas também no suspensivo, o fato de ter efeito suspensivo impede que você ingresse com o cumprimento de sentença, ou cumprimento de decisão, no caso aqui, tá? Ele impede que você ingresse com o cumprimento, porque aquela decisão, ao ser atribuído efeito suspensivo, ela tem a sua eficácia cassada. Ok? Muito bem. Outro detalhe importante que você precisa saber quando a gente fala de cumprimento de sentença, e aqui eu estou falando de qualquer tipo, tá? São disposições gerais, qualquer tipo de cumprimento de sentença, tá? Não se fará o quê? Não se fará cumprimento de sentença de ofício, tá? O que é isso? Isso significa dizer que, como acontece lá no processo do trabalho, por exemplo, tá? Em que o quê? Em que o magistrado, ele dá impulso para iniciar a fase de execução de sentença, mesmo sem um requerimento do credor, tá? Aqui, no processo civil, no cumprimento de sentença, não que o juiz não vai tomar essa iniciativa. Então, não cabe, tá, cumprimento de sentença de ofício. Se o credor tem esse interesse, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um requerimento, ele vai ter que peticionar, tá? Fazer aquela petição para dar início ao cumprimento de sentença. Fechado? Outra regra muito importante é o seguinte, ó, intimação na pessoa do advogado constituído nos autos, certo? Por quê? Já falei aqui, ó, tá? Não existe a figura, tá, mais da citação do executado, do devedor. Agora, ele é sempre intimado na pessoa do seu advogado. Detalhe importante, tá, que eu quero conversar com você é o seguinte. Destaque lá no artigo 513, parágrafo 5º do Código, certo? Que vai dizer para nós o seguinte, a regra é essa, ó.
intimação por meio do advogado constituído nos autos. Certo? Mas, Léo, como é que vai funcionar naqueles casos em que, por exemplo, o devedor, tá? Ele foi citado por edital lá na fase de conhecimento. Ok? Ele foi citado por edital na fase de conhecimento. Se ele foi citado por edital na fase de conhecimento, aí, pessoal, ele também vai ter que ser intimado por edital na fase de cumprimento de sentença. Fechado? Então, na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma exceção, né, à regra da intimação na pessoa do advogado constituído nos autos. Por quê? Porque, neste caso, tá, quando ele é citado por edital e ele é revel, ok? A intimação aí não tem como ser feita na pessoa do advogado, e sim vai ser feita na forma de edital, na forma editalícia. Ok? Antes de terminar, só mais uma coisa importante eu quero destacar com vocês, que é o seguinte. Pensa, tá? Pensa que o quê? Pensa que o devedor, ele na fase de conhecimento, ele tinha advogado, percorreu a fase recursal, tudo, transitou em julgado o processo, e aí o que acontece? E aí, misteriosamente, tá? O advogado renuncia o mandato outorgado nos autos. Certo? E aí, professor? E aí, então, como não tem mais advogado constituído, certo? Já passou lá o prazo em que o advogado ainda, mesmo renunciando, fica obrigado a responder pelos atos do processo, já passou esse prazo. E aí o que acontece? Não tem mais advogado, se não tem mais advogado, vai ter que fazer a intimação pessoal do executado. É isso? É isso aí, pessoal, tá? Só que tem um detalhe importante que esse código colocou e que você precisa focar, que é assim, ó. Beleza. Não tem advogado, eu vou ter que intimar na pessoa do executado. Mas eu vou mandar um mandado, eu vou expedir um mandado com o endereço da última atualização que o executado fez no processo. Tá? Então, se eventualmente ele também não estiver mais no endereço que ele declinou no processo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o mandado vai para cumprimento lá no endereço, no último endereço atualizado que ele deixou no processo. Se ele não estiver lá, para o processo pouco importa. Ele vai ser considerado intimado e aí, consequentemente, o cumprimento de sentença vai para frente. Tá? Então não adianta querer dar um migué no sistema, porque não dá. Ok? Não tem condições de fazer isso. Você vai ter que o quê? Você vai ter que ter um advogado. Se você não tiver um advogado, saiba que a intimação vai para o endereço, do último endereço que você tem lá cadastrado. Se você não tiver lá, não tem problema. Por quê? Porque mesmo assim você vai ser considerado citado. Ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.